1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Que todos se coloquem em reverência e oremos ao Senhor. Meu Pai amado, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós nos aproximamos perante Ti e pedindo as diretivas necessárias para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, porque há pessoas aqui que precisam ser consolados. Há pessoas aqui que precisam ser avisados, orientados, exortados, endireitados, aconselhados. Pois é tudo isso que Sua palavra faz e traz quando nós lemos e queremos entender o que ela nos fala. Quando o Senhor usa seus profetas para falar. Lhe agradeço, Senhor, pela Sua presença aqui, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 2, 10. Disse Paulo aos Tessalonicenses: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creram. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Glória a Deus, meus amados. Vamos agora, meus queridos, entender aquilo que isso significa, né? E vejam, meus queridos, como Paulo apresenta a sua liderança, a maneira, a postura e o método que Paulo usava para discipular, para liderar a igreja dos Tessalonicenses. Que interessante. Ele compara o seu discipulado como um pai se relaciona com um filho. Isso mesmo. Ou seja, ele entende que o discipulado, que é um relacionamento que vocês devem procurar entre a pessoa cujo você identifica como sendo o seu mentor, como sendo capaz de lhe instruir, como sendo capaz de lhe corrigir, como sendo capaz de lhe aconselhar. Ele vê isso como um relacionamento entre um pai e seu próprio filho. Eu estava pensando, antes de me assentar aqui, pode um pai espiritual ter filhos muito mais velhos em idade? Um pai espiritual? Pois certamente sim. Por exemplo, na OSCE, nós temos pessoas muito mais avançadas em idade do que eu, do que o pastor Lucas, do que a pastora Poliane. Nós temos pessoas idosas dentro do ministério. Mas não seriam esses chamados de filhos na fé? Por que o Espírito Santo está me levando a tratar esses assuntos? Porque há pessoas que ainda têm barreiras em que um jovem possa ser usado para se tratar uma pessoa cujo deveria, na perspectiva natural, aconselhar o jovem, sendo que Deus não quer. Por quê? Porque quando se trata de liderança,
quando se trata que Deus levanta um líder, um homem capacitado para se dirigir, conduzir, aconselhar, mentorear uma igreja, pois é necessário que os idosos, uma pessoa avançada em idade ou maior em idade, possa entender que Deus pode usar uma pessoa mais jovem, ou talvez muito mais jovem, para se trazer a sabedoria. No natural, nesse mundo, é claro que se mede a sabedoria pela sua experiência. Diz-se que quanto mais se avança em idade, se adquire mais sabedoria. Mas eu vos digo dessa noite que há pessoas que quanto mais avançam em idade, regridem em sensatez, regridem em sabedoria. Por quê? Porque isso que o mundo diz. Mas quando entra o espírito da sabedoria num jovem, como por exemplo Timóteo, que foi jovem e que foi advertido pelo próprio Paulo a não se deixar impressionar por sua idade, porque foi chamado e foi impostas as mãos sobre ele para se discipular, para se orientar uma igreja, pois não tem idade. Até mesmo às vezes conhecimento. Porque quando uma pessoa é chamada e instituída para liderar e cobrir outra pessoa, aquela cuja coberta deve ser humilde para se reconhecer a cobertura cujo Paulo instituiu sobre ela. São coisas muito importantes a falar. Pois na ONCE, no Ministério da ONCE, nós temos muitos filhos cujos são bem mais velhos do que eu. Mas mesmo assim, são filhos meus que nós estamos tratando, que nós estamos trazendo a maturidade espiritual. A maturidade de um homem, de uma mulher adulta espiritualmente, quando ainda não é. Então, a paternidade espiritual, ela não se apega à idade ou à experiência de vida, como já lhe disse. A paternidade espiritual, ela se identifica pelo Espírito Santo. Ou seja, eu reconheço pelo Espírito que esse aqui foi realmente uma pessoa cujo Senhor colocou debaixo de mim. Que coisa linda, meus amados. Ela se identifica pelo Espírito Santo, e mesmo que um líder, como Timóteo, seja muito mais novo do que muitos membros da sua igreja, Timóteo se deve de ser reconhecido como pai daquele que tem maioridade do que ele, quando esses são discípulos. Vejam o que Paulo ministra, inclusive, para seu discípulo Timóteo, quando era líder, né? Olha que fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. É Paulo que está escrevendo. Que ninguém despreze a sua mocidade. Mas tem pessoas que desprezam. E não apenas a mocidade. Às vezes, a condição social. Quantas vezes eu vi pessoas desprezíveis porque fulana é uma pessoa simples, é uma pessoa discreta, que não se destaca, inclusive com sua aparência ou com sua eloquência em falar. E ali a pessoa despreza pela aparência.
ou porque não tem condição financeira, ou porque assim a pessoa já estabelece pré-julgamento e diz assim, é esse aqui que vai me discipular? Eu posso ser a sua mãe, eu posso ser a sua avó. Orgulho, pois há sim um comando por parte de um homem de Deus para aquele cujos são chamados por um Paulo e assim enviado a discipular uma congregação, ou um vinhateiro a discipular figueiras. Ninguém despreza a tua mocidade, disse Paulo para Timóteo, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste, disse Paulo, em ler, exortar. Persiste em, repete essa palavra, exortar e ensinar, até que eu vá, disse Paulo. Bom, nós vamos ler novamente o que diz Tessalonicenses 2,11. Olha que diz, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, de novo, pastor Cris? De novo, pastor Cris? De novo. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Eis aqui a chave de um discipulado. Porque eu sei que nessa noite há pessoas que ainda procuram, porém eles não têm direções em saber, inclusive, avaliar a liderança que devem ter e procurar e buscar para o bem-estar da sua vida espiritual. Consegue entender que às vezes há muitas pessoas que colhem as suas decisões insensatas pela ignorância da palavra de Deus? Então saiba tu descobrir o melhor para a tua vida espiritual. E Paulo fala aqui de um verdadeiro discipulado, relacionamento entre a liderança, cujo tu deves saber escolher, e também você. Você deve ser um discípulo, de verdade. E a chave do verdadeiro discípulo é, primeiro, reconhecer o seu pai espiritual. Primeiro, reconhecer. Há pessoas que um dia disse sim, uau, tremendo, incrível, que pessoa, que lindo, que amável, que simpático, e depois mudam completamente. Mudam totalmente, e principalmente quando esses recebem a grande oportunidade dessas pessoas que admiravam serem corrigidas por eles. E de um dia para o outro, essa pessoa não é mais maravilhosa, não é mais ungida. E aonde estaria o problema? Da liderança que um dia tu tinha convicção de que essa pessoa era a pessoa cujo poderia ser usado para te podar e lapidar? Não seria por acaso você que fugiria do confronto e quando o seu vinhateiro vem com uma faca para se cortar uma raiz cujo pode apodrecer o resto da planta e assim te condenar, não seria esse um vinhateiro de excelência manifestando seu amor para poder te levar para o céu? Então, porque ele vem com faca, com tesoura, com exortação, não é mais
uma princesa, não é mais um príncipe. Até quando fugirás? Até quando fugirás do real propósito daquilo que Deus deseja para a sua vida? Quem é seu amigo? Quem quer o bem de você, se não é aquele cujo fará de tudo para que você esteja reto no caminho certo? Pois se um dia tu identificou que essa pessoa, por causa da palavra, por causa do conteúdo, por causa dos frutos, porque oscilas nas tuas opiniões, a não ser que des ouvido a Satanás, porque assim és uma presa fácil, convencível por Satanás, que aceita qualquer seita, porque assim não aceita ser ofendida naquilo que precisa ser ferida, para depois o Senhor trazer o azeite e te curar e sarar? Ainda não entendiste os propósitos de você pertencer a uma igreja séria? Ou fugirás de igreja em igreja para se procurar quem não lhe trata? Um verdadeiro discipulado, reconhecer o seu pai espiritual. Segundo, se colocar na posição de filho, a receber essa paternidade. Um filho nobre, se por acaso recebe uma correção pelo pai, ele não vai dizer depois, você não é mais meu pai, eu faço o que quero. Pois há pessoas que quando o pai pega a vara merecidamente para seu filho, esse se rebela e diz assim, tu não é mais meu pai. E não tem nenhum problema. E já falou isso várias vezes. Tu não é mais meu pai. Filho imaduro, até quando? Até quando irás tu brincar com isso? Terceiro, discipulado verdadeiro é aceitar a exortação. Quarto, estar perto para receber a consolação do seu mentor. Quem quer ser consolado? E qual consolação Paulo fala aqui? Olha isso, porque ele diz, pois você sabe que tratamos cada um como um pai para seu filho, exortando, consolando. Filhos que são filhos, se deixem consolar e são consolados. Porque se necessário que o pai pegue uma cintada pela vara da palavra, amém? Mas é firme e forte e corrige. Qual é o pai que depois não entra no quarto do seu filho e diz assim, toc, 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 posso entrar? Sim. Ele abre a porta e assim, senta do lado dele e diz assim, eu não estava certo de te corrigir nessa área. E o bom filho diz, é verdade, Senhor, é verdade, papai. É verdade, tu faz isso porque tu me ama, né? Sim, eu faço isso porque eu te amo. Vem cá. E aí o pai abraça seu filho. E o filho, que é sensato, se deixa abraçar. E não se alimenta pelo orgulho que pode o consumir. E até mesmo o fazer sair de casa para depois
apanhar dos ladrões, assaltantes, por causa da insensatez de um filho que não entende de paternidade. Como você irá ser consolado sendo que aquele que o cobre espiritualmente não conhece as suas dificuldades? Porque um pai que é pai conhece as dificuldades do seu filho, sim ou não? Como uma pessoa que recusa se abrir perante o seu vinhateiro poderá ser consolado, amados? Pois presta atenção, há pessoas que reclamam dos seus líderes porque não são atendidos nas áreas que esperam. Não são consolados aonde esperam consolo. Será que onde você espera consolo é onde deve ser consolado? Pois nem todas as ações cujo um homem sofre merecem o consolo de um santo. Ser consolado, o que é? É emprestar um ombro para o outro se apoiar. Ser consolado é concordar e se compadecer da dor do outro. Pois o verdadeiro consolo, amada igreja, é quando se pratica a justiça. E pela justiça se compadece, pela justiça se sofre. Por fazer o que é justo, há perseguição e oposições. Deus não consolaria um justo quando esse procura justiça? Por isso que um pai espiritual consola um filho espiritual, o que quer ser espiritual. Deus consolaria um justo quando esse procura a justiça? Certamente sim. Pois alguns nessa noite, meus amados, para alguns nessa noite, deixa-se consolar pelo Senhor. E Deus não usaria quem levantou para cobri-lo e lhe ensinar? Para consolá-lo? Deus não usaria homens? Quando esses homens falam da sua palavra e procuram a água no poço para se alimentar vocês, cujo esses foram incumbidos a ir no poço de Jacó, lançar o balde e extrair água pura para o fazer beber? Não teriam esse papel de consolá-lo ou consolá-la? Pois deixa-se consolar pelo Senhor. Encontre o consolo na palavra. A palavra deve o consolar quando ela é pregada para quem crê nela. O próprio Senhor Jesus, inclusive, atribuiu outro nome ao Espírito Santo. Qual é esse nome? O Consolador. O Consolador. Olha que fala em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Que coisa linda! Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lindo. Mateus 5:4. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolados. Há um choro aqui que não é qualquer choro.
e o choro do arrependimento. Por quê? Porque a única tristeza cujo o Senhor permite é aquele que traz arrependimento. Esses não seriam merecedor que sejam consolados quando reconhecem e choram por aquilo cujo pode separá-los de Deus? Sim, há um consolo para esses. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendita seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Algumas consolações? Não. Toda consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Tremendo, né, gente? Tremendo. Se recebemos a palavra rema de Deus, se recebemos a palavra de um profeta e vocês ainda não recebem motivação, esperança, ou ainda você mostra sintomas de falta de ânimo, pois então, meus amados, se a própria palavra não te consola, quem te consolará? Tua mãe? Teu pai? Aquele que se diz amigo? A palavra de Deus, ela consola. Porque diz a palavra em 2 Coríntios 1:3 que o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Glória a Deus. Crê nisso? Então seja consolado. Seja consolado. Porque o simples fato de você reconhecer que Ele está aqui tão perto, certamente a sua presença trará um alívio e uma paz que excede todo entendimento. 1 Tessalonicenses 2:13 diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de vossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em você, os que crê. Os Tessalonicenses receberam as palavras como vinda de Deus. Entenderam? Como vocês avaliam o altar cujo você escolheu para receber as instruções divinas? Consegues ver Deus quando o sacerdote empresta os seus lábios para o próprio Senhor, a fim de que Ele fale contigo? Consegues tu discernir e identificar sacerdotes que não são sacerdotes, apóstolos que não são apóstolos legítimos, porque apenas consegues ver palavras de sabedoria humanas e não divina? Tessalônica, meus amados, recebeu elogios por parte do próprio Paulo, do próprio líder, porque Tessalônica aceitou as palavras que se pregava como vinda de Deus. Como vinda de Deus, e não vinda de uma sabedoria terrenal, completamente vazia da sabedoria de Deus. Não, havia substância, havia conhecimento, havia entendimento, havia temor, havia sabedoria, havia poder nessas palavras de Paulo. Entenderam? Consegues ver a diferença quando o homem fala por si mesmo
E quando o homem empresta sua boca para o Eterno, ainda não consegues fazer a diferença? Pois alguns que estão me vendo não estão de parabéns, porque ainda misturam o santo com o profano. Ainda toleram Jezabel e sua doutrina. E essas pessoas dizem, é de Deus. Ouvem o falso e também ouvem o verdadeiro. E esses não conseguem ver a diferença porque ainda seus olhos estão fechados e seu coração ainda está endurecido. E eu vou mais além. Esses até mandam recados no YouTube ou em outras plataformas, né? Das mídias sociais, e dizem assim, Pastor Cris, você conhece fulano? Aquela cujo tem nome de Jezabel? Entre aspas, né? Pastor Cris, deverias conhecê-la. Deverias conhecê-la, porque assim como você, ela profetiza. Pode uma pessoa dessa receber alguma resposta? Pois a única resposta que darei para essa ou para esse é: o profano e o santo não se misturam e muito menos têm comunhão. Pois o papel de uma igreja como Sardes, que deveria ter feito isso, mas o papel de uma igreja como Sardes, assim que é uma das igrejas do livro de Apocalipse, que tolerava Jezabel, pois o papel dela deveria ter sido de identificar e conhecer as características daquele que engana, das pregações que não vêm de Deus, identificar uma sabedoria que é terrenal e não celestial. Uma igreja que sabe escolher o seu líder, cujo fala aquilo que Deus o direciona a falar, não é digna ela de ser elogiada? Pois eu vos digo nessa noite, cuidado com as comparações. Se queres comparar, conhece os frutos de um e conheces os frutos de outro. Também, procura entender a essência daquilo que se fala de um e procura entender o conteúdo do outro. Se é necessário tempo para você avaliar, então tenha posto tempo, mas não diga, assim como diz a palavra, é santo, precipitadamente, mas avalia de verdade antes de fazer comparação e dizer ambos são de Deus ou ambos profetizam, porque isso não significa nada. Eu vos digo nessa noite que certamente nós estamos em dias maus. E olha o que fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês como doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos.
muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. E também, movido pela avareza, esses falsos mestres explorarão a você. Quantos são explorados pelos falsos mestres, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. Eu estou vendo um rolo e uma chave de ouro, esse rolo e tal, porque já ouvi muitas vezes falsos profetas assim falar essas coisas, cujo eu repito também, porque assim eu invento, minha imaginação é muito criativa, então aquilo que é da minha imaginação para mim é aquilo que Deus colocou. Um profeta que é profeta quando tem uma visão, é assim, igual como estou lhe vendo, essa câmera na minha frente. É real. Inclusive, você não consegue fazer a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é espiritual. Porque até tocar você consegue fazê-lo. De tão real que é. Mas a imaginação não é a revelação. Cuidado, porque muitos usam aqui, para trazer direção onde não tem. Falsos profetas. Cuidado com esses. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, diz o Senhor. Eles vêm a você vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Anotou? Assim diz o Senhor. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim diz o Senhor. Romanos 16, 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações. Engana o coração dos ingênuos. Que mais? 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. É orgulhoso, assim diz a palavra, e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras, que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E eu termino em 1 João 4,1. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Há muitos falsos profetas que recebem revelações do próprio demônio, que sussurra para eles, e esses são até capazes de descobrir aquilo que muitos possam ficar admirados e dizer, como que sabe? Por quê? Porque um profeta verdadeiro, ele é ensinado e não é enganado. E já tem ensinado isso para você. Todos nesse ministério que tiveram uma experiência
com qualquer anjo, ou até mesmo manifestação de qualquer espírito que possa se apresentar a você, uma voz ou um anjo aparecendo, prova-o. Eu faço. Eu não posso ser enganado. Quando eu falo para você, assim diz o Senhor, quantas vezes eu falei para você? É porque todas as vezes eu e o pastor Lucas também, que tem experiências sobrenaturais, junto, nós provamos os espíritos, seja anjos, que pode inclusive anjos celestes, pode até mesmo ensinar, falar. Mas quem diz que um anjo de Deus ou um anjo do engano? Provar. Acreditas tu que Jesus Cristo veio em carne e assim ressuscitou ao terceiro dia? Se fala, acredito se é de Deus, porque assim as Escrituras nos ensinam. Todos são ensinados nesse ministério a colocar em prova o Espírito. Porque a igreja do engano é justamente aquele que vem e fala aquilo que é da imaginação ou até mesmo aquilo que vem do demônio. Mas esse ministério da UCI não será enganado. E todos aqueles que dizem, assim diz o Senhor, porém não provam o Espírito, ou engana dizer, já o provei, mas não provou, será desnudado, porque o Senhor há de falar com verdadeiros profetas, porque Jezabel não tem seu lugar no ministério onde assim o Senhor está. Consegue entender, amados, como isso é sério? Bom, 1 Tessalonicenses 2,14 diz assim, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios contemporâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falamos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, privado da companhia de vocês, disse Paulo, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quiséssemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, eu quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Presta atenção que eu vou falar e nós terminamos com isso. Nem tudo o que planejas fazer, por mais nobre que seja, acontecerá no tempo que determinou. Há muitas coisas que o Senhor permitirá para que até mesmo o próprio Satanás se oponha. Pois muitos devem praticar a perseverança e aprender a manter-se focado onde o Senhor quer que você se foque. Paulo queria ver os Tessalonicenses. Tinha muita saudade. Tentou uma vez, não conseguiu. Satanás. Tentou duas vezes, não conseguiu. Satanás era o culpado, porque Paulo tinha a revelação. Falava com Deus. Satanás o impedia. Bom, Paulo queria vê-los
mas não podia, porque uma resistência espiritual lhe impedia. Vais tu reclamar ou murmurar porque as coisas não se cumpriram quando tinhas convicção que deveria se cumprir? Ainda não entendeste que o soberano, ele é o dono do tempo? Ainda não entendeste que o eterno é o tempo? E o amém? Pois mesmo nas situações e circunstâncias difíceis que não aparentemente estão lhe favorecendo, o Senhor é quem diz sim ou não. É Ele que decide. É aquele que disse, porta, abre-se. Mas também Ele é aquele que diz, porta, se fecha. Ele é aquele que fala, Faraó, corre atrás do meu povo e persegue-os com cavalos e cavaleiros. Mas também o Senhor é aquele que fala, Faraó, endurece-se. Faraó, amolece-se o seu coração. Pois até o fato de Paulo não conseguir ir até os Tessalonicenses, porque Satanás o impedia, tinha o seu propósito para revelar muitas coisas no coração de muitos Tessalonicenses. Acredita nisso? Como se na ausência do meu líder, o fato que meu líder não esteja perto de mim, isso pode revelar muitas coisas de mim mesmo. Não haveria propósito em Deus silenciar-se durante 400 anos sem manifestar-se por profetas? Não é isso que aconteceu, por acaso, na Bíblia? Não haveria propósito em Deus não falar? Mesmo Ele estando presente e vendo todas as coisas? Pois há um propósito na distância e na ausência. A parábola dos talentos, já tem ouvido ela? Não nos ensinaria acerca disso? Após o Senhor distribuir os talentos para seus servos, lembra-se, não teria ele se ausentado durante um bom tempo? O que pode revelar a ausência do seu líder, mesmo ele estando presente? Revela quem tu temes. Pois o que fazes quando tua cobertura não está presente, revela a honra que tu tens por Ele, o seu amor e o temor a Deus. Às vezes, o Senhor pode permitir que se crie distância entre você e aquele que o Senhor designou para cuidar de você. E essa distância tem um propósito. Tem um propósito. Como serias tu fiel a Deus, sendo que não o és quando a distância existe entre você e seu líder? Pois durante um tempo é necessário que o pai esteja perto do filho. Mas quando é hora de emancipar o filho, que já cresceu, pois o pai sabe que pode haver distância e até um período de ausência, mas o que determinará se o filho é na ausência do pai.
é na distância. O que determinará que seu casamento tem valor, que você ama a sua esposa, que você honra a sua esposa, o seu esposo, também será na distância e na ausência do cônjuge. Então, não reclama, porque Paulo ainda não veio te ver em Tessalônica. Ele não está longe de mim, ele não veio me ver. Não reclama, porque tem um propósito. Mas reclama, sim, de ti mesmo, porque a sua ausência na sua ausência ainda não és fiel com ele. Aí se reclama. 1 Tessalonicenses 3:1 diz: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a você ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Você sabe muito bem, disse Paulo, que nós fomos designados para isso. E vocês sabem que eu também fui designado para isso? Mas designado em que, pastor Cris? Designado é enviar Timóteo para ir até você, para que vocês honrem Timóteo, para que você se submeta a Timóteo, que tem palavras para lhe consolar e a autoridade otorgada pelo próprio Paulo para discipulá-lo. Por que questionas que Paulo te envia Timóteo? Não seria orgulho e insensatez não reconhecer que Paulo foi designado para enviar os que foram discipulados por ele? Se Tessalônica não reclamou e aceitou Timóteo, quem és tu para exigir que o próprio Paulo te discipula? Timóteo? Timóteo? Eu não quero saber nada de Timóteo. É um menino. É um menino. Eu quero Paulo. Paulo ninguém. Acredita que tem pessoas assim, até mesmo dentro do próprio ministério? Não seria orgulho? Não lhe faltaria humildade para você pensar assim? Por acaso as cartas que nós estamos estudando não falam com vocês? Não saberias tu reconhecer o teu assento? Ou queres que Paulo, um verdadeiro profeta, te tire do seu lugar para assentar você num outro assento, cujo a outra pessoa que será escolhida, você a estima menor do que você mesmo? Pois quem não recebe Timóteo, tampouco recebe Paulo. Quem não receber o pastor Lucas como meu Timóteo, tampouco me recebe a mim. E essa pessoa orgulhosa é, porque ainda não entendeu que quem enviou Timóteo é aquele que o discipulou.
e fala como Ele, pensa como Ele e tem o mesmo espírito do que Ele. Ah, mas vocês são tão diferentes, pastor Lucas e o pastor Cris. Eu gosto mais do jeito assim de... Você julga pela carne. Porque é necessário que tanto João Batista e João, aquele que repousa a cabeça sobre o peito de Cristo, estejam para cumprir um propósito em Jerusalém. Mas ainda há pessoa que diz, eu sou de Apolo. Outra diz, eu sou de Paulo. E levanta a bandeira e como criança discutem e assim dizem, esse aqui é o homem. E o outro diz, não, esse aqui é maior do que o outro. O que eu vou falar para esses? Cresça. 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 Vamos orar. Pai amado, lhe agradecemos por esse momento, por sermos instruídos por meio da sua palavra. Tem sido um momento tão aprazível, aonde temos abordado tantas áreas. Quem quer se ver no espelho, veja-se. E tomara que o reflexo daquilo que o espelho mostrou para você hoje à noite o ajude para assim se embelezar perante o espelho cujo Senhor desejou lhe mostrar para o bem e salvação de cada um. Pois lhe agradeço, Rei, por mais uma vez estar no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém.